Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que nós tenhamos assim um dia lindo, um dia luminoso, tal como é Pentecostes, tal como é o Espírito Santo, se derramando luz nos corações abertos para receber toda a cura que Ele nos traz. Por Jesus Cristo, no nome do Pai, pela intercessão poderosa da sempre Virgem Maria, que sempre atende seus filhos aflitos, principalmente num tempo como este, um tempo de muita tristeza, um tempo de perdas e muitas dores, mas que Deus sabe tudo e nós não sabemos nada. Deus tem os seus porquê e os pontos de interrogação jamais serão por nós desvendados, porque é Ele quem sabe, a sabedoria é dele. Nós nada sabemos e temos apenas que aceitar e ainda glorificá-lo e bendizê-lo, porque sabemos que existe outra vida, uma vida além deste mundo, uma vida além deste mundo tenebroso, deste vale de lágrimas. É exatamente no lugar em que Apocalipse nos fala, onde não há luto, não há grito, não há dor, não há gemido, apenas uma alegria plena, permanente, quando estivermos mergulhados na totalidade, na luz que não se apaga, que emana do próprio coração de Deus, trinitário, onde Ele tem uma morada para todos nós. Essa morada é seu coração, onde comporta absolutamente toda a humanidade de todo tempo e lugar, salvos aqueles que não querem, que não creem, que não buscam, que não fazem como Jesus fez o sacrifício para a nossa salvação gratuitamente, e Deus espera que nós também gratuitamente, por gratidão, façamos a nossa parte, que é honrá-lo com a nossa filiação, por nossa filiação divina, sendo nós humanos, somos filhos legítimos do Pai Eterno, por Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo pelo batismo, sacramento, que é a iniciação dos cristãos inseridos na família chamada Igreja, que é o próprio coração de Jesus, é a noiva de Jesus, é tudo aquilo que Ele ama, é a menina dos olhos dele, é a pupila dos olhos do coração de Jesus. E hoje essa igreja, fundada por Jesus Cristo, quando Ele envia o Espírito Santo para derramar força, coragem, luz e todos os frutos e todos os dons que Ele possui nele por inteiro, Ele enviou exatamente para que essa igreja começasse a partir dali a navegar, a caminhar, até os tempos em que Ele quisesse, enquanto Ele quisesse. Por isso o mundo foi criado, por isso todos os detalhes que o homem necessita, que é útil ao homem, que é salutar ao homem, tudo aquilo que um ser humano necessita dentro de nossas fragilidades, existe de uma forma exagerada. De uma forma tão exagerada que não temos como contar. Todos os elementos, todos os detalhes, tudo feito com grande primor. As cores, as formas, os odores, tudo, absolutamente um enxoval perfeito, um enxoval completamente perfeito, para que nós pudéssemos dele usar e abusar. E todos nós vivemos, comportamos e sobrevivemos
dentro de tudo aquilo que a Mãe Terra produz, dentro o vento que sopra e não sabemos de onde vem, que nos oxigena, que nos dá vida como se estivéssemos dentro, mergulhado como peixes dentro de um grande aquário, onde temos a água que é salutar a nós, onde nós temos uma porcentagem muito mais de 50% em nós de líquido, que é exatamente a água, tão preciosa, da qual o próprio Jesus se compara e que o Espírito Santo é simbolizado. E assim nós temos os alimentos sólidos, nós temos os vegetais, os minerais, os animais, enfim. Nós temos uma vida e uma vida em abundância. Uma vida e uma vida em abundância. Tudo é abundante. O homem é que se tornou, pelo pecado, ambicioso demais, ganancioso demais, onde ele busca ter o máximo, lucrar o máximo, tirar o máximo proveito, não só daquilo que ele merece ou que ele precisa, mas daquilo que é também dos outros. E com isso, as lutas, as guerras, as mortes, os sangues derramados, as ambições desfreadas que levam uns a pisarem nos outros, nos sentimentos. E com tudo isso que acontece dentro deste mundo, o próprio São Paulo vai nos dizer que a causa de todo sofrimento terreno, que um dos maiores pecados que o homem comete está dentro da questão chamada dinheiro, que é o mamon. É o poder que busca o prazer e busca cada vez mais ter, e como um saco roto, como um buraco sem fundo, um abismo infinito, tudo que o homem joga dentro não consegue encher, preencher, muito pelo contrário, tudo desaparece e o vazio permanece. Pentecostes, esse dia memorável, que vem muito antes da plenitude dos tempos em que Jesus nasce, o Pai já prometia-o. O Pai já dava uma porcentagem pequena aos profetas para que eles falassem, representassem, fossem embaixadores deste Deus, que conduzissem como pastores as ovelhas, das quais ele fez uma aliança, e as guardassem até chegarem na terra prometida, onde haveria leite e mel, onde jorraria leite e mel, onde Deus prometeu que seriam felizes, e todos os descendentes. Por isso Deus enviava, como que fracionado, uma porção do Espírito Santo. Era pouco, porque só depois da vinda messiânica, só depois da vinda de Jesus para salvar toda a humanidade do pecado original, que o portal humano que tivemos de Adão e Eva, por causa do pecado que eles cometeram, todos que passaram por eles como filhos deveriam esperar o cumprimento da promessa para adquirirem novamente o Éden, um paraíso que não está aqui na terra. Mas Deus fez a terra para que o homem aqui vivesse feliz por todo sempre. Mas por causa do pecado, tudo ficou diferente, a morte passou a acontecer. O homem era semelhante a Deus, amigo de Deus, santo como Deus, mas a nódoa do pecado original veio macular os nossos corações, e por isso foi preciso um longo tempo para que, no tempo certo, oportuno,
Um tempo em que Deus havia determinado por si mesmo, ele mandaria o Verbo, a comunicação dele conosco, e era dessa comunicação onde ele comunicaria todo o amor que ele tem por nós, toda a tolerância, toda a paciência que ele tem conosco, todo o perdão incondicional que ele tem conosco, todo o amor que ele tem para conosco, nos amando às loucuras. Porém, ele só não ama nossos erros, nossas desobediências, nossos pecados, mas ele ama de uma forma incondicional cada criatura humana, em qualquer grau de escolaridade, em qualquer patamar social, qualquer criatura, desde que ela seja humana, filho legítimo de Deus, Deus ama na mesma intensidade, de uma forma uniforme, de uma forma igual, idêntica, especial, chamando cada um pelo próprio nome. Hoje é Pentecostes. Hoje a igreja, ela completa mais um ano de vida, a partir do ano 33, da morte de Cristo, do ano em que Jesus morreu, a idade que ele morreu. A igreja nasceu primeiramente no lado aberto de Jesus na cruz, onde ele jorrou a sangue e água, que foram exatamente os sacramentos que é como se fossem a composição da igreja, os sinais vivos da igreja, vitais da igreja, batismo, da Eucaristia, da confissão, da unção dos enfermos, da ordem, do matrimônio. Então, dentro destes sacramentos, são como as pedrinhas que nos indicam o caminho, criado por Deus, através da igreja, como uma triagem para alcançarmos a glória eterna, para voltarmos para o nosso lugar de origem, que é exatamente o coração largo, a sala imensurável, nupcial de Deus, o coração de Deus, que é o próprio Filho dele, Jesus, onde nós retornaremos como nosso ponto de partida, de referência e o nosso ponto de chegada último. Deus, então, envia Jesus, que faz o cumprimento, repete as promessas do Pai, onde ele nos ensina e nos mostra que ele é o caminho, verdade e a vida, onde ele mostra, onde ele prova ser Deus nos seus milagres, estupendos milagres de ressurreição, até de pessoas mortas há dias. Ressuscitou a filha da viúva de Naim e outros. Ele abriu olhos dos cegos, ele abriu ouvidos dizendo simplesmente éfeta. Ele realizou milagres de multiplicações de pães para sanar a fome e continua sanando a nossa fome através da Eucaristia. E ele fez milagres de toda sorte e natureza, levantou paralíticos, levantou doentes, acamados, talvez em agonia final. As palavras que brotavam dos seus lábios santos era como um raio de esperança, um guindaste que levantava pessoas pesadas pelo pecado, levantavam-nas como se fossem plumas. Suas palavras edificavam, suas palavras convertiam, tocavam como flecha que ele tirava da aljava do próprio coração, oriunda do Pai, da vontade do Pai, e essa seta atingia em cheio a mosca do coração de tantos ricos quanto pobres, quanto prostituídos, miseráveis, quanto ladrões, assassinos. Ele atirava flechas e setas para todas as direções, tentando atingir todos, não com veneno, como os indígenas na ponta das flechas,
mas usando exatamente o líquido do amor, que é o próprio Espírito, batizando as pessoas no Espírito, tocando as pessoas no Espírito, porque este Espírito Santo, chamado Ruach por Raniero Cantalamessa, que é o pregador do Papa, ele nos diz que o nome do Espírito Santo é Ruach, e o Ruach é a plenitude do amor de Deus Pai pelo Filho e do Filho pelo Pai, e este Deus, nesse grande amor por todos nós, faz chover gotas do néctar, do líquido do amor de seus corações divinos nos nossos corações humanos, divinizando-nos, e ele envia Jesus humanizado. E o que Jesus realizou foi grandes proezas, edificantes e úteis à alma e o gênero humano. O que Jesus trouxe foi o retrato delineado, muito bem executado pelas suas palavras, que em suas atitudes ele o desenhava, o pintava, e não havia quem não o passasse a conhecer através dos gestos de Jesus, pois ele dizia: quem me vê, vê o Pai. Olhar para mim e ver minhas atitudes, meus movimentos, é ver o Pai, porque nós somos o próprio amor. O amor com A maiúscula, o amor incondicional, plenamente incondicional, o amor que arrebata, um amor tão amplo, tão profundo, tão largo, que se alguém mergulhar dentro deste mundo, ainda no corpo mortal que está, é capaz de morrer por não suportar tanto amor que temos e somos. E exatamente para essa piscina de Betesda, exatamente para esse mar, para esse oceano largo, profundo, este oceano de amor, de ternura, é para este oceano que queremos levá-lo, trazê-los para dentro de nós. E isso é inverbalizável, como sempre digo, é algo inexpressivo. Não tem como expressar tamanha dimensão, tamanho amor porque quando uma mãe perde um filho, é um choro grande, a mãe nunca mais consegue esquecer o episódio da perda de um filho, porque o amor que ela sente para o filho não tem nem palavras que defina, não tem sinônimo deste amor. E o de Deus é extremamente maior, é incontavelmente maior, porque uma mãe é capaz de dar a própria vida por um filho, mas ela jamais daria a vida pelo filho de outra pessoa. É um amor exclusivo, apenas para o filho, enquanto que o amor de Deus é para toda a humanidade. É um amor que é para todos que já foram, que estão e todos que virão, até a consumação dos séculos, a consumação do mundo, a consumação dos tempos, que é a parousia, até o toque das trombetas pelos anjos, quando Jesus aparecerá em toda a sua glória para o julgamento final. É o que nos diz o credo, a nossa profissão de fé. E se dissemos que cremos no Espírito Santo, que fecundou Jesus no ventre, no útero santo da Virgem Maria, no coração dela, no ventre dela, na mente dela, em todas as suas células, ele a fecundou ali. E este mesmo Espírito que conduziu a Virgem Maria, que se desposou desta criatura, e esta criatura, ela engravidou do Criador, do seu Criador, algo também indescritível,
enigmático, misterioso. Este mesmo Espírito também vivificou o corpo morto de Jesus por 3 dias, trabalhando em sua musculatura, em seus ossos, em sua mente, no seu cérebro, e vivificou e não deixou que este corpo conhecesse a corrupção dos vermes terrenos, mas o trouxe num corpo glorioso de volta à vida, e desta vida revestiu como uma nuvem e o levantou, o elevou até a porta do céu, onde o Pai, como Pai do Filho pródigo, ansioso, saudoso, o esperava. Foi elevado pelo próprio Espírito Santo. Por isso, como vemos, o Espírito mais Jesus, com Jesus, nunca se separaram. Estiveram sempre trabalhando unidos, numa unidade. Este Espírito estava sempre com Jesus numa parceria insuperável. E que o que eu quero dizer dentro dessa minha fala é que hoje, sendo dia de Pentecostes, muito mais do que hoje, esse dia que a igreja celebra por causa do ciclo litúrgico anual, é preciso de um dia para celebrar, mas ele, mais do que celebrar, ele deve ser requerido por nós nas nossas orações diárias, enquanto vida tivermos, enquanto respiramos. O nosso inspirar e respirar deveria ser sempre um pedido: venha, Espírito Santo. Venha, Espírito Santo. Venha, Espírito Santo, como buscamos o ar. Como buscamos o ar quando tiramos a máscara, quando saímos de um elevador, quando nos sentimos aprisionados dentro de casa, respira-se um ar e nós fazemos até uma expressão de contentamento, de alegria, porque sabemos estar recebendo um hálito novo, um vento novo. E este Espírito Santo, quando o recebemos, ele vem nos dar coragem. Ele nos enche de coragem, assim como ele encheu de coragem Pedro e seus companheiros, que dentro das cavernas, dentro das casas de uns ou de outros, temerosos, amedrontados, negavam Jesus de todo jeito, porque tinham medo de morrer como seu mestre, tinham medo de ser sacrificado como seu mestre, tinham medo de que soubessem que eram deles discípulos e assim perderem a vida. Mas depois de receberem o Espírito Santo no cenáculo, onde fizeram a primeira novena oficial da igreja por 9 dias, quando chegou o dia de Pentecostes, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, versículo 1, ali nos fala que um vento impetuoso encheu toda a sala, o vento do Espírito, ora forte, ora brisa mansa. Ninguém segura a força do vento, ele esfacela monte e ele esculpe montanhas. Ele arrasta obstáculos que muitas vezes muitos braços, muitas máquinas não conseguem arrastar. O vento às vezes levanta toneladas, quando num redemoinho, quando num furacão ou coisa do gênero. Como que este Espírito também não pode, com este vento, limpar e tirar de dentro dos nossos corações, tirar de dentro de nossas mentes amedrontadas e fragilizadas pelo medo, assim como muitos estão em estado de depressão, de pânico por causa do Covid-19. Porque tem um medo terrível, não do vírus, mas da morte, porque essa é incerta
em certos momentos de nossa vida, mas ela é a mais certa de todas as coisas que nós podemos esperar, pois sabemos que ela virá mais cedo ou mais tarde. Mas o medo sempre nos acompanha, sempre está conosco. Medo do ato de morrer, medo do desconhecido. Enquanto Jesus sempre nos diz: não temais, coragem, eu estou com você. Venha a mim, você que está aflito sobre o medo, sobre o fardo do medo, sobre o fardo da fragilidade, que eu te fortificarei, eu te darei coragem. E por isso, dessa forma, quando o Espírito desce, se derrama naquela casa, primeiro um vento impetuoso, depois línguas de fogo vêm, se derrama naquela sala onde Maria está centralizada no meio do grupo, orando há 9 dias, esperando o cumprimento da promessa que da boca de Jesus ouviram. E o Espírito desce, e eles ficam cheios do Espírito Santo e começam a partir dali a falar em línguas diferentes, línguas estranhas, mas são línguas onde passaram a amar todas as criaturas, sem o mínimo preconceito que toda a vida tiveram, passaram a amar, e a linguagem do amor, que é a linguagem do Espírito Santo, não tem tradução. A tradução é unicamente a mesma: amor, amar, compartilhar, conceder, acolher, promover, acariciar. E tudo isso eles aprenderam quando receberam o Espírito Santo, homens rudes, homens primários, homens queimados do sol pelo trabalho duro, de pessoas que viviam dentro de barcos, sobrevivendo de pesca, passaram a ser grandes profissionais na profissão de pescarem almas, ajuntando cada dia mais, numerosamente falando, numericamente falando, milhares de pessoas aderindo àquela religião que veio como um rebento do judaísmo, de onde Jesus nascera, de onde Jesus vivera um determinado tempo, mas depois ele veio resumir toda a lei, todos os profetas, nos 2 maiores mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas, sobre todos os nossos Isaques, e ao próximo como a nós mesmos. E com isso ele funda a igreja, a religião do amor, a religião da caridade, a religião da alegria, a religião da esperança, a religião da fé, a religião da coragem, a religião onde todos os frutos e dons do Espírito Santo pluga-se em todos aqueles que se abrem, e abrem debaixo das asas abertas da Mãe da Igreja, que é o próprio Espírito Santo, junto com Maria Santíssima. Ela, como Mãe da Igreja, tendo sobre si o espírito de asas abertas, cobrindo-a, porque ela passou a viver sempre sobre a sombra do Altíssimo, para gerar vida nova, gerar filhos que ela adotou, que ela intercede poderosamente entre o Filho e nós. É ela que está fazendo uma ponte pelo poder do Espírito Santo e pela sua oração, que o Espírito lhe ensina para que todos nós sejamos salvos. O Espírito Santo é alguém que nos é dado por Jesus exatamente para nos santificar, para nos dar coragem para mudarmos completamente nosso coração, mudar nossa bússola de direção, para mudarmos de caminhos, sairmos do emaranhado de tantos caminhos e estradas do mundo e entrarmos no caminho estreito,
que é o próprio Jesus, o caminho do sacrifício, o caminho do amor, o caminho da violência contra si mesmo e nunca contra ninguém, violentar consigo, com a sua cultura, violentar com o sistema do mundo, andar na contramão do mundo, ser chamado de idiota, ser chamado de louco, ser chamado de carola, ser chamado do que quiserem, de fanáticos, mas assumirmos com coragem que o somos, porque nós somos loucos de amar, por amar Jesus. Nós somos loucos porque amamos o invisível, mas real. Nós somos loucos porque sabemos dar a nossa cara a tapa, nós sabemos dar o outro lado para quem nos bate de um lado, nós sabemos dar a calça quando nos tira a blusa, nós sabemos andar milhas quando nos exigem apenas uma, nós andamos duas, porque nós também temos a coragem de buscar a perfeição, porque o nosso Pai é perfeito. Nós procuramos ser misericordiosos e nunca trapacear, nunca passar a perna em quem quer que seja, porque nós aprendemos que o amor é gratuidade, é gratuito. Nós aprendemos que devemos amar os inimigos, nós aprendemos que devemos rezar por quem nos perseguem, nós aprendemos a amar com muito amor verdadeiro e perdoar a todos aqueles que nos ofendem, que nos humilham. Nós aprendemos e Deus nos dá o Espírito para violentarmos com tudo que é duro em nós, tudo que é ambição em nós, vaidade em nós, sensualidade em nós, tudo que diz respeito aos nossos desequilíbrios interiores, tudo aquilo que significa pecado em nós, vícios em nós, apegos em nós, vaidade, ambição dentro de nós, para sermos cada vez mais menores, cada vez mais pequeno, cada vez mais humilde, cada vez mais anônimos, cada vez mais crescer em estatura, graça e sabedoria diante de Deus e diante dos homens, mas crescer não para cima, mas para baixo. Descer na simplicidade, descer na humildade, na humildade, na humildade. E quando nos elevarmos, plugar exatamente o alto da cruz, onde o nosso Mestre se encontra despido, pregado, sangrante, ferido de morte, mas amando e morrendo por cada pecador. E assim nós devemos ser mártires da fé. Ser mártires da fé, ir além do que podemos e conseguimos para testemunhar nossa fé. Ir muito além para manifestar nossa fé e desejar de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, ser santo como o Pai é santo. É isso que o Espírito Santo quer de cada um de nós. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.